Meu nome é Ojeji Anianu, nascido em Ogidi, uma região de Anambra, na Nigéria. Durante 29 anos, atuei no que chamávamos de Reino das Trevas, mais especificamente na função de especialista em processos espirituais dentro da organização Fozar. Minha missão era garantir que as maldições e ataques direcionados aos cristãos permanecessem inquestionáveis e irreversíveis no plano espiritual. Fui treinado para bloquear qualquer tentativa de contestação legal que os fiéis pudessem apresentar, impedindo que alcançassem vitória nesse tribunal invisível. Não nasci em uma família de praticantes de bruxaria. Fui recrutado aos 19 anos por minha própria tia, que percebeu em mim um talento natural para argumentação e persuasão. Ela me disse que esse dom poderia me tornar alguém poderoso de maneiras que eu nem imaginava. Levou-me a um ritual na floresta próxima a Onitsha, onde fui iniciado em um ramo específico da feitiçaria, especializado em questões de legitimidade espiritual. Nos primeiros 3 anos, passei por um treinamento rigoroso. Aprendi como o mundo espiritual funciona segundo princípios jurídicos. Descobri que cada pessoa possui um direito inalienável nesse sistema e que era meu trabalho assegurar que essa chance jamais fosse aproveitada. Com o tempo, fui promovido a supervisor de interferências judiciais em uma região que abrangia 4 estados. Sob meu comando, havia 17 bruxas subordinadas. Nossa tarefa era simples, mas devastadora. Nunca permitíamos que as vítimas encontrassem uma brecha para se livrar das maldições por meio da oração. Em vez disso, apresentávamos contra-argumentos no tribunal espiritual, apresentávamos provas de seus pecados, de erros ancestrais, de mágoas não perdoadas e de momentos de dúvida. Usávamos essas evidências para mantê-las aprisionadas. No entanto, existiam 3 orações que aterrorizavam absolutamente todos os bruxos e feiticeiros de nossa rede. 3 preces que, quando pronunciadas corretamente por cristãos, não apenas anulavam nossas ações, mas nos arrastavam perante o tribunal divino para enfrentar as consequências de tudo o que havíamos feito. Vi seres mais poderosos do que eu desmoronarem diante dessas palavras. Vi maldições de décadas se desfazerem em instantes. Vi covens inteiros serem destruídos porque um único cristão aprendeu a rezar essas orações. Hoje, vou revelar a vocês essas preces de julgamento espiritual e explicar por que elas são tão devastadoras para o reino das trevas. Antes de começar, preciso que entendam algo fundamental. No mundo espiritual, existe um sistema jurídico. Há tribunais, juízes, advogados e sentenças. Isso não é invenção minha. A Bíblia fala sobre isso. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, está escrito que o tribunal se reuniu, os livros foram abertos, o ancião de dias sentou-se em seu trono e o julgamento foi proferido. Em Zacarias, capítulo 3, vemos Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, com Satanás à sua direita para acusá-lo. Essa é a linguagem de um tribunal, um processo legal. O que a maioria dos cristãos não compreende é que bruxos e agentes das trevas temem profundamente esse tribunal. Porque quando um cristão sabe como acionar o sistema corretamente, nosso caso é levado à corte divina e apresentado de forma irrefutável. Não há defesa possível. As provas contra nós já estão registradas. Cada maldição proferida, cada altar erguido, cada missão cumprida, cada pacto firmado, tudo está anotado nos livros do céu. Passamos a maior parte do tempo tentando impedir que os cristãos acessem esse código. Enviamos espíritos de confusão para atrapalhar suas orações. Enviamos espíritos de desânimo para fazê-los desistir antes da vitória. Enviamos espíritos de religiosidade para convencê-los de que preces formais são suficientes. Fazemos de tudo para que não descubram seus direitos legais. Mas essas 3 orações ativam esse código contra nós. Elas ultrapassam todas as barreiras que criamos, chegam diretamente ao trono e exigem algo que não podemos evitar, a justiça divina. Vou começar pela primeira oração de julgamento, a prece da soberania divina. Quando ainda atuava nas trevas, monitoramos por 3 anos uma mulher chamada Irmã Benson, que morava em Onitsha. Ela era empresária e havia fundado uma pequena empresa comercial que começava a prosperar. Nossa coven foi contratada por um parente invejoso para garantir que o negócio fracassasse em 6 meses. Mobilizamos todos os recursos contra ela. Enviamos espíritos de confusão para fazer seus clientes ficarem irritados sem motivo.
Provocamos seus fornecedores a exigirem pagamento adiantado. Manipulamos situações para que todos os contratos que ela estava prestes a fechar desmoronassem no último momento. Por 18 meses, a atormentamos sem piedade. Seu negócio estava à beira do colapso. O marido ameaçava deixá-la por causa da pressão financeira. Os filhos foram suspensos da escola por falta de pagamento das mensalidades. Ela estava destruída. Mas então algo mudou. Um evangelista visitante pregou em sua igreja sobre guerra espiritual nos tribunais celestiais. Explicou que os cristãos têm o direito legal de convocar seus acusadores diante do juiz divino. Ensinou-lhes a oração da soberania divina. Naquela noite, irmã Benson voltou para casa e rezou. Lembro-me perfeitamente das palavras que ela usou, porque queimaram no mundo espiritual como fogo. Ela disse: justo juiz de toda a terra, eu convoco todo espírito, toda bruxa, todo agente das trevas que foi designado contra mim para comparecer agora diante do seu trono. Que sejam arrancados de seus esconderijos e obrigados a enfrentar o julgamento por seus crimes contra mim. No instante em que terminou a oração, senti algo que nunca havia experimentado antes. Era como se mãos invisíveis me agarrassem e começassem a me arrastar em direção a uma luz da qual não havia como escapar. Tentei resistir, tentei me esconder, usei todos os meus poderes para me libertar. Mas não consegui me mover. Fui levado a um lugar que só posso descrever como um tribunal imenso. A luz era ofuscante. Havia um trono tão alto que não dava para ver seu topo, e seres de fogo estavam por toda a parte, com olhos ardendo de fúria santa. Nunca me senti tão pequeno, tão exposto, tão completamente impotente. Tentei desviar o olhar do trono, mas algo me obrigava a encará-lo. E naquela luz, cada ato maligno que eu já havia cometido estava visível. Cada maldição que eu havia lançado, cada criança que atormentei em seus sonhos, cada casamento que destruí, cada negócio que sabotei, tudo estava ali, exibido para todos verem. Vi irmã Benson de pé, mas ela não estava com medo. Estava ali com autoridade, apontando para mim. Seu dedo firme, sua voz clara. Na outra mão, segurava documentos, páginas e mais páginas de provas que, de alguma forma, eu sabia conter cada detalhe do que nossa coven havia feito contra ela. Então uma voz falou. Não era alta, mas fez tudo tremer. O chão vibrou, as paredes estremeceram, meus ossos pareceram se deslocar. Aquela voz perguntou: quais são as acusações? E irmã Benson começou a declarar cada ataque que havia sofrido, os contratos que falharam, os clientes irritados. Em choque. Nunca haviam suspeitado de nada. A avó, agora arrependida, pediu perdão a Deus e ao neto, quebrando em voz alta cada pacto que havia feito. No dia seguinte, o médico não encontrou explicação para a melhora repentina de sua saúde. Mas nós, no mundo espiritual, sabíamos, o tribunal havia agido. 3 semanas depois, irmão Emanuel recebeu uma ligação. Era de uma empresa multinacional que havia desistido de contratá-lo anos antes, após um problema logístico de última hora. Desta vez, não houve imprevistos. Ele foi contratado com um salário 3 vezes maior do que esperava. E não parou por aí. Cada oportunidade que antes lhe era roubada começou a se materializar. Contratos assinados sem obstáculos. Promoções que chegavam no momento certo. Até mesmo o primo que sempre o invejava passou a tratá-lo com respeito. Isso é o poder da oração de apresentação de provas. Você não está apenas pedindo ajuda, está construindo um caso. No tribunal celestial, Deus não age por suposições. Ele age por evidências. Quando você apresenta fatos concretos, datas, padrões, nomes de espíritos, testemunhos de ataques, está dando ao juiz supremo os elementos necessários para emitir uma sentença irrevogável. Muitos cristãos oram anos a fio sem resposta porque não entendem essa dinâmica. Rezam: Senhor, me abençoe, mas não dizem por que precisam da bênção. Não mostram as provas do que lhes foi roubado. Não nomeiam os acusadores. Não detalham os mecanismos da maldição. E assim, o caso fica em aberto, sem veredicto. Mas quando você se levanta e diz: Pai, aqui está a lista de tudo que me foi tirado.
Aqui estão os nomes dos que conspiraram contra mim. Aqui estão os contratos que falharam, os relacionamentos que se romperam, as oportunidades que evaporaram. Você está transformando sua oração em um processo judicial. E Deus, como juiz justo, não pode ignorar provas. Vou contar outro caso. Irmã Folak, de Baden, sofria de uma doença misteriosa havia 7 anos. Os médicos não encontravam causa. Ela tomava remédios, fazia exames, consultava especialistas, nada adiantava. Sua pele ardia como se estivesse em chamas, seus ossos doíam como se fossem quebrados, e ela vivia em um estado de exaustão permanente. O que ela não sabia era que seu próprio pai, já falecido, havia amaldiçoado sua saúde antes de morrer. Ele a culpava por não ter cuidado dele em seus últimos dias. Em um acesso de raiva, dissera: que sua vida seja um inferno de dor. Essas palavras não foram vazias. Elas se tornaram um decreto espiritual, mantido por espíritos de enfermidade que operavam sob a autoridade daquela maldição. Quando irmã Folak aprendeu sobre a oração de apresentação de provas, ela fez algo que ninguém havia sugerido antes: pesquisou. Reviu registros médicos, anotou cada sintoma, cada crise, cada diagnóstico frustrado. Então, ajoelhou-se e apresentou tudo diante de Deus. Senhor, aqui estão 7 anos de sofrimento. Aqui estão 42 consultas médicas sem resposta. Aqui estão os dias em que não consegui sair da cama. Aqui está a palavra de maldição proferida por meu pai. Eu apresento esta evidência e exijo que a fonte desta aflição seja identificada, julgada e destruída. Naquela mesma noite, seu pai apareceu em sonho para ela. Não como um fantasma, mas como um réu diante de um tribunal. Ele estava acorrentado, e uma voz perguntou: por que amaldiçoaste tua filha? Ele tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. A voz decretou: a maldição é quebrada. A dívida está paga. Quando irmã Folak acordou, a dor havia desaparecido. Não aos poucos, de uma vez. Sua pele estava fresca, seus ossos leves, sua energia restaurada. Os médicos, ao examiná-la semanas depois, não encontraram vestígios da doença. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com o túmulo de seu pai. No dia seguinte à sua oração, o cemitério registrou um tremor inexplicável exatamente sobre o local onde ele estava enterrado. Os funcionários disseram que a terra parecia ter sido revirada por dentro, como se algo tivesse sido arrancado de lá. Esses casos não são coincidências. São veredictos. Quando você apresenta provas no Tribunal Celestial, está acionando um mecanismo de justiça que não falha. Não é magia. Não é sorte. É direito. Você é filho do rei, e o rei não permite que seus herdeiros sejam roubados impunemente. Agora, quero que você faça algo. Pegue um papel e uma caneta. Anote tudo o que tem te afligido. Cada perda, cada dor, cada padrão de fracasso. Não omita nada. Depois, vá para um lugar tranquilo e leia essa lista em voz alta diante de Deus. Diga: Pai, eu apresento esta evidência diante do teu trono. Eu exijo que a fonte desta aflição seja revelada, julgada e removida para sempre. Não ore como vítima. Ore como um litigante. Como alguém que sabe que tem direitos e está disposto a lutar por eles. Porque no tribunal de Deus, a justiça não é uma esperança. É uma sentença. E ela já está escrita a seu favor. Em choque. Eles sempre acreditaram que a mãe de irmão Emanuel era uma guerreira de oração. Nunca imaginaram que, por 40 anos, ela havia operado nas trevas. A avó do irmão Emanuel faleceu 3 dias depois, não por causa direta da oração, mas porque o tribunal de Eva e seu domínio a haviam declarado culpada por bruxaria geracional, sem arrependimento. Em 2 meses após sua morte, o irmão Emanuel recebeu 3 propostas de emprego simultâneas. Ele aceitou uma delas, e nos últimos 5 anos, foi promovido 4 vezes. Hoje, ganha em 1 mês mais do que costumava ganhar em 1 ano inteiro. Esse é o poder da oração de apresentação de evidências. Quando você expõe seus fatos de forma clara e específica, a causa do seu sofrimento não pode ignorá-los. A justiça precisa ser cumprida.
Deixe-me compartilhar outro testemunho sobre essa oração. Havia uma mulher chamada Mamanguzi, da Nigéria, que havia enterrado 5 filhos antes que qualquer um deles completasse 5 anos. Cada criança morreu de uma causa diferente, uma de febre, outra em um acidente, uma terceira de uma doença misteriosa, uma nasceu morta e a última faleceu durante o sono. Mas o padrão era inconfundível. Toda criança que ela trazia ao mundo era tirada dela antes de crescer. Os médicos não encontraram explicação genética. Os filhos do marido, de um casamento anterior, eram todos saudáveis. Era algo especificamente direcionado aos filhos dela. Mamanguzi chorou até não ter mais lágrimas. Jejuou até ficar pele e osso. Visitou todas as montanhas de oração da Nigéria, mas nada mudou. Então, ela conheceu uma intercessora idosa, que lhe explicou a oração de apresentação de evidências. A intercessora disse que ela deveria escrever o nome de cada filho que havia perdido, o dia em que morreram, as circunstâncias e todos os detalhes de que conseguisse se lembrar. Depois, deveria apresentar esse documento a Deus como um processo judicial. Mamanguzi passou 3 dias escrevendo. Descreveu o rosto de cada filho. Anotou como sorriam antes de morrer. Registrou os momentos exatos em que percebeu que algo estava errado. Escreveu sobre os funerais, o luto, o berço vazio. Preencheu 16 páginas. Quando levou aquelas folhas diante do Senhor e orou, declarou: Juiz justo, estou apresentando evidências de uma conspiração para matar meus filhos. Aqui estão os nomes. Aqui estão as datas. Aqui está o padrão. Estou movendo uma ação contra quem for responsável. Exijo que sejam identificados e julgados. Naquela noite, Mamanguzi teve um sonho. Nele, viu a sogra, que havia falecido 10 anos antes, diante de um trono. A avó estava sendo acusada de ter feito um pacto de sangue com o espírito do rio. O pacto determinava que toda criança do sexo feminino nascida naquela linhagem familiar morreria antes dos 5 anos, para que seu sangue alimentasse o espírito. Mamanguzi acordou e confrontou o marido. Ele desabou em lágrimas e confessou que sempre suspeitara de algo errado na família. As irmãs dele também haviam perdido filhos. Havia um padrão que se repetia por gerações. Mas eis o milagre, porque Mamanguzi havia apresentado suas evidências e o caso havia sido levado ao tribunal de Eva, uma sentença foi emitida. O pacto foi declarado ilegal e precisava ser quebrado. A execução foi automática. Aos 42 anos, Mamanguzi engravidou novamente. Dessa vez, sua filha nasceu saudável, cresceu forte e hoje tem 15 anos. Nunca adoeceu gravemente. O pacto que matou 5 crianças foi quebrado por uma única oração de apresentação de evidências. É por isso que o inimigo luta com tanto afinco para impedi-lo de documentar suas provas. Porque, no momento em que você as apresenta formalmente aos tribunais celestiais, o julgamento se torna inevitável. Preciso ser honesto com você. Toda vez que compartilho histórias como a do irmão Emanuel, algo em mim se agita, culpa, arrependimento. Porque eu fiz parte da rede que mantinha operações como a dele. Vi incontáveis vidas serem destruídas por maldições e pactos que nunca desafiamos, porque as vítimas não sabiam como apresentar suas evidências. E agora eu vejo o dano que causei e quero desfazer cada pedaço dele. Por isso, quero lhe falar sobre algo chamado Protocolo de Quebra de 21 Dias. É um sistema completo para identificar e destruir as 7 principais operações malignas que eram usadas contra os cristãos quando eu ainda operava nas trevas. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem a guerra espiritual e como funcionam os tribunais celestiais. Eu mesmo passei por ele após minha libertação. Foi parte do meu processo de cura, aprender a reconhecer e quebrar toda operação da qual eu havia participado. Se o irmão Emanuel tivesse conhecido esse protocolo antes, não teria sofrido por 14 anos. Se a irmã Benson tivesse passado por esses 21 dias desde o início, seu negócio nunca teria sido atacado. O link está na descrição. Não espere. O inimigo não espera. Enquanto você hesita, operações estão sendo executadas contra você.
Se você tem evidências de fracassos repetidos em sua vida, se notou padrões de destruição de última hora, se viu os mesmos problemas se repetirem geração após geração em sua família, escreva nos comentários: eu apresento minhas evidências ao Tribunal Divino. Faça essa declaração hoje. Comece a documentar seus padrões. Anote-os. Seja específico, detalhado, e então apresente-os formalmente diante do Senhor. Observe o Tribunal Celestial começar a agir em seu favor. Agora, deixe-me falar sobre a terceira e mais poderosa oração de julgamento, a oração de execução de sentença. Essa foi a oração que me fez abandonar definitivamente o reino das trevas, porque vi o que acontece quando um cristão não apenas obtém um veredito do céu, mas também aprende a executá-lo. Muitos cristãos param cedo demais no processo. Eles acusam, o que é bom. Apresentam suas evidências, o que é excelente. Mas depois esperam que Deus faça algo. Não percebem que tem um papel na execução do julgamento. Nos tribunais terrenos, quando um juiz emite um veredito, há oficiais de execução que o cumprem. Policiais prendem os culpados. Penhoram bens. Autoridades garantem que a decisão seja implementada. O mesmo sistema existe no céu. Há anjos de execução. Anjos de destruição. Anjos de restituição. Anjos de julgamento. Mas muitos deles estão esperando que os crentes autorizem sua atuação. Jesus disse em Mateus 18:18, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Isso é linguagem de execução. Você tem autoridade para ativar a aplicação celestial. Os vereditos já foram dados. Os anjos estão prontos. Mas esperam que você dê a ordem. É isso que o reino das trevas mais teme, não cristãos que oram de forma genérica, mas cristãos que sabem como executar. Havia um pastor, o pastor Miguel, em Benin City, que lutava contra uma batalha, e anos, cada um confirmando a mesma palavra: você construirá uma escola que impactará gerações. Ela guardou aquela promessa no coração, mas os anos passavam, e nada acontecia. Pelo contrário, tudo parecia conspirar contra ela. Os espíritos territoriais daquela região não queriam que aquela profecia se cumprisse. Eles sabiam que, se uma mulher de Deus abrisse uma escola cristã ali, seria um ponto de luz em meio às trevas. Então, começaram a agir. Primeiro, atacaram sua saúde. Ela desenvolveu uma dor crônica nas costas que a impedia de ficar em pé por muito tempo. Os médicos não encontravam causa, mas ela sabia. Era um ataque espiritual para minar sua força e sua capacidade de trabalhar. Depois, vieram as finanças. Ela economizava cada centavo para investir no futuro, mas, de repente, surgiam despesas inesperadas, um carro quebrado, uma conta médica alta, um parente em necessidade. Tudo parecia drenar seus recursos. Quando a saúde e o dinheiro não a detiveram, os espíritos miraram em sua reputação. Começaram a espalhar boatos de que ela era uma professora incompetente, que mal conseguia controlar a sala de aula. Alguns pais começaram a retirar seus filhos da escola onde ela lecionava. Depois, vieram as acusações mais graves. Diziam que ela estava envolvida em rituais ocultos, que sua fé era falsa. Até mesmo dentro da igreja, surgiram murmúrios. Alguns líderes começaram a questionar sua integridade. Mas o que mais a feriu foi o ataque à sua família. Seu marido, que antes a apoiava, começou a se distanciar. Surgiram discussões constantes, e ele passou a questionar se ela realmente ouvia a voz de Deus. Seus filhos, antes obedientes, começaram a se rebelar. O mais velho se envolveu com mais companhias, e a mais nova desenvolveu uma ansiedade tão profunda que mal conseguia dormir. Sister Juliette poderia ter desistido. Muitos teriam. Mas ela tinha algo que os espíritos não esperavam: ela conhecia a autoridade da execução. Ela não apenas orava pedindo proteção ou livramento, ela orava como quem aciona um sistema judicial celestial. Depois de ouvir sobre o poder da oração de execução de vereditos, ela começou a declarar: Senhor, eu agradeço porque o veredito já foi dado. Agora, eu chamo os anjos de execução para cumprirem a sentença. Que todo espírito que se levantou contra esta profecia seja julgado agora.
Que toda maldição lançada sobre mim seja quebrada 7 vezes mais. Que todo altar erguido contra mim seja consumido pelo fogo do Espírito. Ela não parou por aí. Ela nomeava as áreas específicas onde sentiu o ataque. Espírito que ataca minha saúde, eu executo o veredito contra você agora. Espírito que rouba minhas finanças, eu executo o veredito contra você. Espírito que divide meu casamento, eu executo o veredito contra você. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Os ataques não cessaram imediatamente, mas começaram a perder força. A dor nas costas diminuiu até desaparecer. As finanças, antes um poço sem fundo, começaram a se estabilizar. Seu marido, que antes a evitava, voltou a se aproximar, pedindo perdão. Seus filhos, aos poucos, retornaram ao caminho certo. E, o mais surpreendente, as portas começaram a se abrir. Uma antiga aluna, que havia se tornado empresária, procurou Sister Juliette e disse: "Professora, eu quero investir na sua escola." Outra pessoa ofereceu um terreno a preço simbólico. Uma terceira doou materiais de construção. Em menos de 2 anos, o que parecia impossível se tornou realidade. Ela inaugurou sua própria escola, exatamente como havia sido profetizado. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com aqueles que haviam se levantado contra ela. A mulher que espalhava boatos sobre sua competência foi demitida da escola onde trabalhava, depois de ser pega em uma mentira que prejudicou um aluno. O pastor que havia questionado sua integridade enfrentou um escândalo em sua própria igreja e acabou deixando o ministério. Até mesmo o médico que insistia que sua dor nas costas era psicológica foi diagnosticado com uma doença degenerativa que o forçou a se aposentar precocemente. Sister Juliette não orou por vingança. Ela simplesmente acionou o sistema celestial. E quando você faz isso, não é você quem julga, é o tribunal de Deus que executa. A diferença entre uma oração genérica e uma oração de execução é a diferença entre pedir ajuda e acionar um exército. Muitos cristãos vivem pedindo livramento, mas poucos entendem que já têm o veredito a seu favor. O que falta é a execução. E é por isso que o inimigo treme quando um filho de Deus descobre essa chave. Porque ele sabe que não está lidando com alguém que apenas pede, está lidando com alguém que ativa. E quando você ativa, os céus respondem. Que quebrassem todo o pacto feito em seu nome, que anulassem toda a maldição lançada contra seu ventre e que executassem o veredito de Deus sobre sua vida, fecundidade. Ela declarou: "O céu já decretou que eu seria mãe." O que falta é a execução. Anjos de Deus, levantem-se agora e cumpram o que foi determinado. Naquela mesma noite, sua irmã, a mesma que havia pago pelo feitiço, teve um sonho perturbador. No sonho, via-se diante de um tribunal celestial, onde uma voz lhe dizia: "Você assinou um contrato com a morte. Agora, a sentença será executada." Ao acordar, ela sentiu um peso esmagador no peito e uma convicção inexplicável de que algo terrível estava para acontecer. 3 dias depois, foi internada com uma hemorragia interna. Os médicos não conseguiam explicar a causa. Enquanto estava no hospital, sua irmã mais nova, que nunca havia contado a verdade, confessou tudo: o pacto, o dinheiro pago ao feiticeiro, a intenção de destruí-la. Ela implorou perdão, mas o dano já estava feito. Enquanto isso, irmã Paciência, sem saber de nada disso, recebeu uma ligação de uma clínica de fertilidade em Dubai. Eles haviam encontrado um embrião congelado, resultado de um tratamento antigo que ela havia feito anos antes, e perguntavam se ela gostaria de tentar uma nova transferência. Ela mal podia acreditar. O embrião havia sido esquecido, perdido nos registros, mas agora estava ali, como se o próprio céu o tivesse preservado. Ela e o marido concordaram. O procedimento foi agendado para dali a 2 semanas. No dia da transferência, enquanto estava deitada na maca, sentiu uma presença ao seu redor. Não era medo, mas uma certeza: algo estava sendo desfeito. Quando acordou, a enfermeira sorriu e disse: "Desta vez, vai dar certo." E deu. 3 semanas depois, o teste de gravidez deu positivo. 9 meses depois, nasceu um menino saudável, exatamente no dia em que irmã Paciência completava 39 anos. Mas a história não termina aí. Porque o inimigo não desiste facilmente.
Quando o bebê tinha 6 meses, irmã Paciência começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que uma sombra entrava no quarto do filho e tentava sufocá-lo. Ela acordava em pânico, suando, com o coração acelerado. No terceiro sonho, ouviu uma voz clara: eles não desistiram. O contrato ainda está ativo. Foi então que ela entendeu: a maldição não havia sido completamente quebrada. Havia uma cláusula oculta, um detalhe que os anjos de execução não haviam visto. Ela voltou ao jejum e à oração, mas desta vez com uma precisão cirúrgica. Não orou pedindo misericórdia. Não implorou por proteção. Ela exigiu uma auditoria celestial. Senhor, eu quero ver o contrato original. Quero saber quem assinou, quem testemunhou, quem recebeu o pagamento. Quero que cada linha seja lida em voz alta no tribunal do céu. E quero que os anjos de execução rasguem esse documento na frente dos acusadores. Ela orou assim por 3 horas, sem parar. Naquela mesma noite, o feiticeiro que havia feito o feitiço, um homem que ela nunca tinha visto, apareceu em sua casa em espírito. Ele estava apavorado, com os olhos arregalados, e gritava: pare! Eu confesso! Eu confesso tudo! Antes que pudesse dizer mais, ele foi arrastado por uma força invisível e desapareceu. No dia seguinte, irmã Paciência recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Era uma foto de um documento antigo, amarelado, com símbolos estranhos e assinaturas em sangue. No verso, havia uma anotação: contrato anulado. Assinado, nome de um anjo. Ela soube, naquele momento, que a batalha havia terminado. Hoje, seu filho tem 5 anos. Ela não apenas quebrou a maldição de esterilidade, mas também fundou um ministério que ensina mulheres a lutar nos tribunais celestiais. Porque ela aprendeu uma verdade simples, mas poderosa: Deus não apenas dá vereditos, Ele os executa. E quando você aprende a operar dentro desse sistema, você não está mais pedindo ajuda. Você está acionando um exército. O que separa um cristão comum de um cristão perigoso não é a quantidade de oração, mas a qualidade da oração. Não é o volume da voz, mas a precisão das palavras. Não é a intensidade do choro, mas a autoridade da sentença. Porque no reino espiritual, as leis são tão reais quanto as leis da física. E quando você aprende a usá-las, você deixa de ser uma vítima e se torna um executor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. Talvez você tenha lutado por anos contra algo que parece impossível de vencer. Talvez tenha ouvido promessas de Deus que ainda não se cumpriram. Talvez esteja cansado de orar sem ver resultados. Mas agora você sabe, o problema não é a promessa. O problema é que você estava pedindo quando deveria estar exigindo. Você estava implorando quando deveria estar acionando. O céu está esperando que você entenda seu lugar nesse sistema. Porque quando você o faz, tudo muda. As portas que estavam fechadas se abrem. Os inimigos que pareciam invencíveis caem. As maldições que duravam décadas são quebradas em dias. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou. Você deixou de ser um suplicante e se tornou um advogado. Deixou de ser um pedinte e se tornou um juiz. E essa é a diferença entre viver na esperança e viver na vitória. Implorando quando deveria estar acionando. O céu está esperando que você assuma sua autoridade como parte desse sistema jurídico espiritual. Porque quando você entende seu papel, as forças que operavam nas sombras são obrigadas a responder. Não é mágica, é protocolo. Não é sorte, é direito. Você não está pedindo um favor, está exigindo o que já lhe pertence por herança. E foi exatamente isso que aquela irmã fez. Ela não chorou mais. Não se resignou. Ela se levantou como uma cidadã do reino, com um processo em mãos, e apresentou suas provas diante do tribunal celestial. Ela convocou os acusadores, os contratantes, os executores, todos aqueles que haviam erguido altares contra sua vida, que pagaram por sua esterilidade, que lançaram maldições sobre seu ventre. Ela não pediu clemência. Ela exigiu justiça. E quando terminou de falar, na noite do 30º dia de oração estratégica, uma voz ecoou em seu espírito: está feito. O veredito foi proferido.
A maldição está cancelada. Seu ventre está liberado. No dia seguinte, o médico encontrou algo que não fazia sentido. O exame que antes mostrava um útero comprometido agora revelava uma gravidez inesperada, gêmeos. Mas a história não parou ali. A irmã que havia lançado a maldição, a mesma que havia pagado para que ela nunca tivesse filhos, foi diagnosticada com câncer de colo do útero. No mesmo hospital, na mesma sala de exames onde anos antes havia decretado sua infertilidade, agora ela ouvia que precisaria de uma esterectomia total e nunca poderia ser mãe. No leito, antes da cirurgia, tomada por culpa e medo da morte, ela confessou tudo. Confessou ter procurado feiticeiro. Confessou ter pago pela maldição de esterilidade. Confessou ter renovado o pacto a cada 7 anos para mantê-lo forte. E, no batismo dos gêmeos, ela se levantou diante de toda a família, mostrou as fotos dos objetos de feitiçaria que guardava há 20 anos e os queimou em público. Hoje, aquela mulher tem 43 anos. É mãe de gêmeos de 5 anos e de um terceiro filho de 2. A sentença que deveria tê-la matado antes dos 40 foi completamente revertida. Enquanto isso, a irmã que a amaldiçoou sobreviveu ao câncer, mas nunca poderá ter filhos. Para ela, essa foi a parte da restituição, o juízo divino aplicado com precisão cirúrgica. Isso é o que acontece quando você combina as 3 dimensões da oração judicial, a convocação dos acusadores, a apresentação das provas e a execução do veredito. Não é uma oração de desabafo. É um ato legal. E agora, quero ativar esse mesmo poder sobre sua vida. Levante-se. Fale em voz alta. Porque quando você profere essas palavras com autoridade, algo se move no mundo espiritual. Onde quer que você esteja, repita comigo: eu me apresento diante do trono do juiz de toda a terra como filho e cidadão do reino. Reconheço que existe um sistema jurídico no céu e que tenho direitos dentro dele. Não estou aqui para suplicar. Estou aqui para protocolar uma denúncia. Estou aqui para apresentar provas. Estou aqui para exigir justiça. Agora, eu ativo a oração do juízo divino. Pela autoridade que me foi dada pelo sangue de Jesus Cristo, eu convoco todo bruxo, toda bruxa, todo agente das trevas, todo espírito demoníaco que foi designado contra minha vida. Convoco aqueles que foram enviados contra minha família, minha saúde, minhas finanças, meu casamento, meus filhos, meu ministério, meu destino. Eu os convoco diante do tribunal celestial neste exato momento. Que sejam arrastados de seus esconderijos. Que sejam arrancados de seus covens. Que sejam retirados de seus altares. Que sejam trazidos à luz para julgamento. Eles operaram nas sombras. Agora, que sejam expostos na luz. Também convoco os mandantes. Convoco quem os contratou. Convoco quem pagou pelos feitiços. Convoco quem fez os pactos. Convoco as potestades que supervisionaram essas operações. Que todos compareçam diante do ancião de dias. Agora, apresento minhas provas. Apresento cada atraso que não teve explicação natural. Apresento cada fracasso que veio no momento da vitória. Apresento cada doença que os médicos não conseguiram diagnosticar. Apresento cada relacionamento destruído por forças invisíveis. Apresento cada oportunidade roubada no último instante. Apresento cada noite de insônia e pesadelos. Apresento cada padrão de limitação que se repetiu em minha linhagem familiar. Apresento cada promessa que não se cumpriu. Apresento cada oração que pareceu não ser respondida. Apresento cada ano perdido em cativeiro. Esta é minha evidência. Eu a documentei em meu coração. Eu a gravei em meu espírito. E agora a levo diante do trono. Peço justiça. Não misericórdia para meus inimigos, justiça. Que eles enfrentem o que fizeram. Que experimentem o que infligiram. Que sejam julgados segundo suas obras. E agora, chamo a execução. Declaro que o tribunal do céu ouviu meu caso. Declaro que o veredito foi proferido a meu favor. E agora, chamo os anjos de execução para cumprirem essa sentença. Que toda bruxa que me atacou enfrente as consequências de seus atos neste momento.
Que todo altar erguido contra mim seja demolido pelo fogo santo esta noite. Que todo pacto feito sem meu consentimento seja anulado pelo sangue de Jesus nesta hora. Que todo espírito demoníaco que me atormentou seja amarrado e lançado no abismo imediatamente. Convoco Miguel e seus anjos para lutarem em meu favor. Convoco o anjo da destruição para ir adiante e aniquilar toda a obra das trevas designada contra mim. Convoco o anjo registrador para documentar este momento como testemunho eterno. Eu libero o veredito agora. Eu executo o juízo agora. Eu ativo a justiça do céu. Agora, toda maldição, eu ordeno que retorne ao remetente 7 vezes mais forte. Todo ataque de feitiçaria, eu ordeno que ricocheteie sobre quem o enviou. Todo monitor espiritual, eu ordeno que seja cegado e confundido para sempre. Toda flecha maligna, eu ordeno que volte à sua origem com fogo anexado. Declaro que, a partir de hoje, caminho sob proteção divina. A partir de hoje, opero sob céus abertos. A partir de agora, tenho imunidade contra ataques de feitiçaria. A partir de agora, todo ataque contra mim automaticamente aciona o juízo divino sobre o agressor. A partir de agora, não sou vítima, sou promotor nos tribunais do céu. Que isso seja registrado no livro do juízo. Que seja testemunhado pelas hostes celestiais. Que seja executado pelos exércitos do céu. Que seja selado pelo sangue de Jesus Cristo. O caso está encerrado. O veredito é definitivo. A execução está completa. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém e amém. Se você orou essa oração comigo, algo mudou no mundo espiritual. O processo foi aberto a seu favor. As forças que operavam contra você por anos agora estão sendo revisadas e anuladas. Assine este canal para continuar recebendo revelações sobre como operar no Tribunal Divino. Nos próximos vídeos, compartilharei mais estratégias legais espirituais para você manter sua autoridade. Agora, quero lhe dar passos práticos para reforçar o que ativamos hoje. Para a oração do juízo divino, ore a todas as manhãs pelos próximos 7 dias. Faça dela sua primeira oração ao acordar, antes de pegar o celular, antes de escovar os dentes, antes de falar com qualquer pessoa. Deixe que cada acusador, antes que qualquer outra palavra saia dos seus lábios, seja específico. Se você sabe quem tem lhe atacado, nomeie cada um. Se não sabe, descreva a função deles. Diga: eu convoquei os espíritos que têm atacado o meu casamento. Eu convoquei a bruxa que monitora o meu progresso. Eu convoquei a pessoa que contratou o feiticeiro contra mim. O tribunal divino os identificará, mesmo que você não conheça seus nomes físicos. Para a oração de apresentação de provas, quero que você faça algo prático. Pegue um caderno e anote tudo o que sofreu e que suspeita ter sido um ataque espiritual. Crie um dossiê de evidências. Seja detalhado, inclua datas, se conseguir se lembrar. Registre padrões que observou, perdas que enfrentou, relacionamentos destruídos, oportunidades roubadas. Dedique pelo menos 1 hora a esse exercício. Depois, leve esse caderno diante do Senhor em oração e o apresente formalmente como prova. Diga: Senhor, estou protocolando esta evidência no tribunal do céu. Que seja recebida. Que seja examinada. Que o juízo seja proferido. Para a oração de execução da sentença, ore a todas as noites antes de dormir, pelos próximos 7 dias. Após convocar seus acusadores pela manhã, reforçar o veredito ao longo do dia e encerrar com a execução à noite, invoque o anjo de cumprimento pelo nome, se o conhecer, ou pela função, se não souber. Diga: anjos de execução, avancem e cumpram as sentenças proferidas hoje. Que todo juízo pronunciado seja executado. Que nada fique inacabado. Quando o trabalho espiritual estiver concluído, não tente forçar nada com suas próprias forças. Além disso, jejue pelo menos um dia nesta semana. O jejum potencializa suas orações. Ele sinaliza ao tribunal que você está sério em relação ao seu caso. Ele libera autoridade espiritual que não pode ser acessada apenas pela oração. Mesmo que consiga fazer apenas um jejum parcial, da manhã até a noite, faça-o. Dedique esse tempo inteiramente ao seu processo.
Se você recebeu uma palavra de Deus sobre o seu destino, mas ainda não a viu se manifestar, se tem profecias com anos de idade que ainda não se cumpriram, se há promessas que parecem estagnadas, escreva nos comentários, eu faço valer o meu veredito hoje. Muitos de vocês têm palavras proféticas sobre suas vidas que o inimigo bloqueou por meio de manipulações legais no reino espiritual. Hoje, vocês estão aprendendo como quebrar esse bloqueio por meio da oração de execução. A profecia foi decretada, agora, vocês devem fazê-la valer. E quero que façam uma última declaração nos comentários. Escrevam, o tribunal do céu decide a meu favor. Escrevam isso publicamente e vejam o que Deus já fez hoje. Quando vocês declaram isso para o mundo, estão testemunhando ao reino espiritual que aprenderam a operar na autoridade legal divina. Estão notificando o reino das trevas de que vocês não são mais vítimas que imploram, mas cidadãos que litigam. Meus irmãos e irmãs, o reino das trevas opera em bases legais. Todo feitiço lançado, toda maldição proferida, toda aliança estabelecida tem respaldo jurídico no mundo espiritual. Eles são meticulosos em manter seus direitos legais, mas a sua redenção também tem respaldo legal. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço pela sua liberdade, juridicamente. Satanás não tem mais base legal para mantê-lo cativo, mas você precisa ativar seus direitos. Você precisa usar o sistema que já foi estabelecido. Pare de lutar como alguém que não tem direitos. Você é cidadão do reino de Deus. Tem legitimidade no mais alto tribunal do universo. Tem acesso a juízes que não podem ser subornados. Tem advogados que nunca perdem causas. Tem anjos de execução que cumprem sentenças com precisão absoluta. Use tudo isso. O inimigo tem lhe acusado, agora você sabe como apresentar contra-acusações. O inimigo tem lhe roubado, agora você sabe como exigir restituição. O inimigo tem lhe atacado, agora você sabe como fazer valer o juízo divino. É assim que quebramos pactos, não implorando a Deus que nos ajude, mas levando nossos casos ao tribunal e exigindo justiça. As bruxas que me atacaram por 29 anos operavam em bases legais. Elas tinham alianças, tinham altares, tinham acusações documentadas. Mas quando eu encontrei cristãos que sabiam orar dentro do sistema, toda a base legal delas desmoronou. Não tínhamos defesa, não tínhamos recurso, só nos restava o juízo. É isso que eu quero para vocês, não apenas proteção, não apenas livramento, mas uma reversão legal completa de tudo que o inimigo fez contra vocês. Que haja sentença sobre todos os que participaram do seu sofrimento. Vão no poder do que aprenderam hoje. Os tribunais do céu estão abertos. O seu caso está sendo julgado, e o juiz de toda a terra sempre decide a favor de seus filhos. Até a próxima, caminhem em autoridade, caminhem em vitória, caminhem nos vereditos do Deus Altíssimo. Deus os abençoe.